Então eu volto a repetir isso aqui, amados. Esse já é o sexto tema nosso, ou a sexta reflexão nossa, sobre maldição hereditária. Não é possível que você, que já está há 5, 10, 20 anos dentro da igreja e continua acreditando nesta heresia que tem sido ensinado nas rádios, na televisão, no arraial do povo de Deus. Mas é o que diz aqui a palavra do Senhor em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo erra, o meu povo anda errante, perece, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, pastor, missionário, pregador, não tem instruído o povo do Senhor. Então, o nosso propósito aqui é despertar você. O nosso estudo será sobre a falsa doutrina do evangelho da maldição, que é um dos produtos da confissão positiva, e que é chamado então de quebra de maldições, maldições hereditárias, maldição de família e pecado de geração. Então, os conceitos heréticos sobre maldição hereditária. E eu quero aqui, com respeito à pessoa, porque conquanto tem alguns pastores no Brasil, escritores que defendem a maldição hereditária, ou pelo menos pregavam, como Jorge Linhares, conquanto são homens de Deus, apesar dos erros. O que é maldição hereditária? E aí, a maldição hereditária, segundo Jorge Linhares argumentava, e tomara que ele tenha... Eu nunca vi alguém dizendo, não vi nenhum um artigo falando que ele voltou atrás. A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Então, prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso da vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora dos propósitos de Deus. E aí, o Jorge Linhares diz, em seu livro Bênção e Maldição, que se tornou um best-seller no Brasil. Eu me lembro, há muito tempo, reli este livro, e ele fala sobre as pragas se cumprem. Então, a maldição hereditária é interessante que ela é antropocêntrica e acaba atribuindo tanto ao ser humano, ao homem, o poder sobre a realidade histórica, a vivência do outro, tornando o homem como se fosse um Deus. Quer dizer, eu falo isso, vai acontecer, e por eu ter autoridade sobre as pessoas, vai acontecer. Além de tornar o homem um pequeno Deus, essa heresia da maldição hereditária faz, como também tributa a Satanás, ao diabo, aquilo que não lhe pertence. Está entendendo? Então estou citando aqui o livro de Jorge Linhares, Bênção e Maldição, a página 16, quando ele fala o que é maldição hereditária. A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. De vez em quando alguém me encontra: pastor, o senhor é muito polêmico, eu gosto muito de sua mensagem. Esse dia falou comigo, um líder. Eu falei: não, meu irmão, o propósito é colocar o povo para pensar. O povo não quer pensar. Pra você ter uma ideia, meus irmãos, você que está me assistindo aqui, você que me ouve, eu faço uma observação na minha própria denominação presbiteriana. Algum tempo aí, um pastor presbiteriano falou assim: mas moço, está pegando pesado demais com a nossa denominação, com a nossa igreja. Eu falei: não estou pegando pesadão, estou colocando o povo, inclusive presbiteriano, para pensar. Que se diz ser um povo herdeiro da reforma protestante,
que não quer pensar. Então, resumindo, essa teoria antibíblica tem a maldição como uma entidade em si mesma, que precisa apenas que alguém desencadeie o processo inicial, que é um pecado cometido por uma pessoa no passado, um passado bem remoto ou recente. Depois disso, passa a agir com total independência. Não leva em conta a responsabilidade pessoal. Diz Mary Hackey em seu livro Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária. Abre aspas. Mas a maldição da sua terra não foi transmitida pelo pecado pessoal deles, ou mesmo dos ancestrais, mas pelos habitantes anteriores, os índios. Fecha aspas. A maldição, segundo a doutrina que nós estamos estudando aqui, a maldição hereditária, opera cegamente atingindo qualquer pessoa ao seu alcance. Vai se transmitindo indefinitivamente através do tempo, até que um especialista, né, o pastor poderoso, um ungidão, né, especialista em quebra de maldições, a quebre. Usa como meio receptor e transmissor um local, um objeto, uma pessoa, uma família, uma cidade, um país, etc. Como uma energia maligna, invisível, e vai se espalhando. Entendeu? Conforme os milhares de testemunhos e baseados em experiências subjetivas e desmentidas pela Bíblia. A maldição, em certas circunstâncias, parece operar por si mesma, como um mal invisível, que tem personalidade própria e poder de se autodeterminar. Já em outras circunstâncias, parece ser uma energia maligna, operacionalizada por demônios, que são chamados de espíritos familiares. Essa maldição tem que ser quebrada pela intervenção humana, num ritual que difere de especialista para especialista. Você está entendendo? Esses dias uma irmã falou, não, que o pastor fulano de tal falou para eu ir lá, porque vai quebrar uma maldição, vai fazer uma campanha para quebrar a maldição. Eu falei assim, mas que maldição? Você não converteu a Jesus? Você não se entregou a Jesus? Então, os diferentes elementos do ritual herege, da quebra de maldição, olha para você ver. Busca de palavras de conhecimento e de revelações extra-bíblicas, para se descobrir a causa específica das maldições hereditárias. Na busca das causas da maldição, vale a ter entrevista com Satanás, com os espíritos imundos. É ou não é? Mary Hackey conta, abre aspas, certa vez expulsamos o espírito mau de uma mulher. Perguntamos a ele, quando você entrou aí? E ele respondeu com alguma coisa jocosa. Então indagamos, por que você está aí? Ele respondeu, porque se eu a peguei, pego também o filho dela. Aí ele responde, aquela mulher foi liberta. Então é isso que eles fazem. Declaração de que não se aceita os problemas porque são fruto de maldição. Então, são os elementos do ritual herege, da quebra de maldição. E isso da Ibope. As igrejas estão estupefadas de pessoas que vão ali, porque essa doutrina da maldição hereditária, como outras, do positivismo, atrai as pessoas. Entende? Então, declaração de que não se aceita os problemas porque são fruto de maldição. Então, se eu estou com um problema, né, angustiado hoje, isso é porque é uma maldição. A sua mãe, o seu pai, não entende que nós, como crentes, também estamos no mundo em juízo. E Deus vai usar os problemas, as lutas, até as tristezas, a angústia, uma depressão, para forjar em nós o caráter dele. Outra coisa, oração a Deus e profissão de fé ao diabo. Mary Hackey narra um caso desse. Abre aspas, quando ele diz, amado Pai Celestial, tu me amas, tu enviaste teu filho para quebrar esta maldição. Tem o seu nome, nome que protege.
Seu sangue me purifica de imediato. Estou liberto pelo sangue. No nome de Jesus, amém. Agora, em voz alta, faça essa profissão de fé. Ele diz, né? Satanás, tu e os teus maus espíritos do alcoolismo, ouvir a oração que acabo de fazer, tiveste a tua chance, mas o teu poder está quebrado. Em nome de Jesus, a tua maldição está quebrada. Por isso, diabo, afasta-te daqui, não tornes nunca mais. É isso aí. Oração a Deus e profissão de fé ao diabo. A pessoa começa a orar a Deus e ao mesmo tempo está falando com um capeta. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Exorcismo com palavras de ordem, amaldiçoando a Satanás para amarrá-lo e livrá-lo, ou livrar a geração por ele amaldiçoada. E aí continua Marilyn Hackey. O diabo é o valente. O que temos de fazer a ele? Amarrá-lo. Isso é ele falando. E depois, nós tomamos a casa, ou aquela geração. Nós dizemos, ei diabo, espere um minuto. A minha geração não pertence a você porque eu amarrei em nome de Jesus e você não vai fazer isso. É isso que fazemos. Rompemos a maldição em nome de Jesus. Então, quer dizer, eu agora tenho todo o poder da minha geração futura ser abençoada porque eu já quebrei as maldições do Satanás. Isso é querer, irmão, interferir naquilo que nós não conseguimos, que é na soberania de Deus. O nosso futuro, o futuro da humanidade, das minhas filhas, dos meus netos, bisnetos, não pertence a mim. Entende? E aí encontramos uma maneira simplista, mística, ilusória, ineficiente de se enfrentar problemas causados por pecado. Essa é uma fantasiosa vitória sobre o pecado. A fórmula correta de vitória sobre o pecado é arrependimento contínuo que conduz a uma vida de piedade caracterizada por temor a Deus, desejo de Deus e amor a Deus, ou seja, um sincero e humilde cultivo da santidade na dependência do Espírito Santo e obediência da Bíblia. Entendeu? Então aqui a gente encontra nesse ensino deles uma maneira simplista, mística, ilusória e ineficiente de se enfrentar problemas causados pelo pecado, ou por pecado. E essa é uma fantasiosa vitória sobre o pecado. Dá para você entender o que eu estou falando? Mudança no conceito de pecado. Pecado passa a ser mais uma coisa que herdamos de nossos ancestrais, e portanto não somos culpados, do que uma coisa na qual somos responsáveis diretamente. Ora, se o pecado está sobre mim lá, se eu estou herdando um pecado do meu pai, dos meus antepassados, então passa a ser uma coisa herdada e não é algo pessoal, onde eu assumo a responsabilidade. Mas é isso que eles defendem, essa heresia da maldição hereditária. Agora eu volto a perguntar para você, não é possível que você que está me ouvindo, me assistindo, continua crendo na maldição hereditária. E eu volto a dizer que a maldição hereditária, tal como outras heresias que têm sido ensinadas dentro da comunidade nossa, ela emociona. Ela é, assim, sabe, ela traz adeptos para a comunidade, porque ela trabalha com medo. E ela propõe algo, sabe, propõe algo aos fiéis, às pessoas que se achegam, totalmente antibíblico. Arrependimento não bíblico, depois de ser protagonizado e ensinado todo esse confuso e antibíblico ritual, aí o Marilyn Hackey, insatisfeita e insegura de sua metodologia, acrescenta a única coisa que era necessária desde o início. O que quebra a maldição é o arrependimento. Bastaria o arrependimento e nada das invenções seria necessário. Entende? Insatisfeita, insegura de sua metodologia, ela vem então colocando o arrependimento. Então, heresias específicas da doutrina da maldição hereditária. Presta atenção, irmão. Essas heresias específicas da maldição, da doutrina da maldição hereditária. Antropocentrismo e o poder onipotente das palavras humanas. A anulação da soberania divina e o caos na terra. É o que eu lhes disse antes.
o poder divino das palavras humanas. Quer dizer, se eu falei isso, vai acontecer. Por favor, gente. Eu até concordo, eu já falei com vocês aqui, nas primeiras reflexões nossas sobre maldição hereditária, que eu creio na maldição psicológica. Eu falo para o meu filho, você fala para o seu filho, você não presta, você não vale nada. Pode ser que aconteça que o seu filho se condicione mentalmente quanto a isso. Mas também isso é relativo. Porque de repente aquilo que seu pai falou contra você pode te instigar a você fazer sucesso, a você ser grande. Eu tenho história de mulheres e homens que por causa de uma palavra de um pai e da mãe, ao invés de se retrocederem, ficarem minguados, ficarem derrotados, deram uma volta por cima, porque aquela palavra dura do pai e da mãe, aquela catástrofe, aquela situação, inspirou eles a se tornarem melhores e fazem diferença. Está entendendo? O ser humano é muito complexo, gente. Entende? Então veja bem, eu quero falar com você, presta atenção. As palavras, eles comparam a sementes que tem dentro de si mesma o poder para germinar. As palavras são como sementes que, caindo em solo próprio, achando as condições favoráveis, germinam, crescem, frutificam. Nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Aí ele abre aspas aqui, né, Jorge Linhares, convidei para orarmos juntos, pedimos a Deus a solução dos conflitos emocionais e depois, de comum acordo, quebramos e anulamos a maldição das palavras de zombaria. Naquele momento o Senhor a libertou. Então ele falando aqui, aí já é Jorge Linhares, que todos eles são assim, inclusive ele, o poder divino das palavras, porque o livro O Poder das Palavras ganhou no Brasil, né? Ganhou uma fama, no best-seller. E meus irmãos, o antropocentrismo e o poder onipotente das palavras, a anulação da soberania divina e o caos na terra, é isso que acontece. Quem sou eu, quem é você, quem é pai, mãe, quem é o demônio, o capeta para falar uma coisa e que vai, na verdade, prevalecer, gente? Então a incoerência que existe. Pedem a Deus a solução do problema e depois, como se fossem oniscientes e onipotentes, decretam a solução desse mesmo problema. Entendeu? O humanismo mal disfarçado, porque a maldição hereditária traz esse humanismo mal disfarçado. O homem é que coloca maldições mediante suas palavras de praga e o outro homem, mediante palavra de oração a Deus, a repreensão do diabo. Quebra essas maldições. Deus entra apenas como um ator coadjuvante, com um papel secundário e quase dispensável. Acaba sendo esse humanismo, gente. É heresia. E olha um exemplo de heresia. Mãe define o futuro da filha por dizer-lhe palavras impensadas. É o que eu lhes disse. Pode até aquela maldição que eu estou colocando aqui agora, a psicológica, e mesmo assim, cada ser humano é peculiar, tem seu jeito de ser. Então a mãe define o futuro da filha, o pai do filho, da filha, por dizer palavras impensadas. Então, quando você se casar e tiver filhas, não haverá paz em sua casa. Eles serão contenciosos e a discórdia será uma constante. Depois de algum tempo, a pessoa casa, vieram os filhos e a maldição cumpriu-se plenamente. A casa virou um inferno. Gente, o Jorge Linhares, no seu livro, na página 15, ele fala que visitou alguém para quebrar a maldição porque o pai havia dito, a mãe havia dito. Você está entendendo? Faz uma bagunça e mistura questão psicológica, mistura com parte espiritual. Teoria que implica caos do universo. No caso das palavras duras da mãe em relação ao futuro da filha, se é verdade que o lar da moça se tornou um inferno por causa da maldição da mãe, isso seria terrível, pois isso implicaria que o destino das pessoas e do universo estariam
no poder de quê? Das palavras. De pecadores inconsequentes, falíveis e imprevisíveis. Gente, uma pessoa que prega maldição hereditária é uma pessoa que pode até ter um conhecimento científico de algumas ciências humanas, pode até ter, mas ainda não caiu em si para entender isso que eu estou colocando aqui. Quer dizer, a incoerência é grande, quer dizer, tributa tudo ao Satanás, tributa a pessoa com as suas palavras, querendo então determinar o futuro das pessoas, sendo que é Deus que tem o controle de tudo, todos os nossos dias estão determinados por Ele, e aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, pode acontecer a maldição que for, pode Satanás levantar, que vai acontecer de acordo à vontade soberana de Deus, e acabou, gente. Entendeu? Até o universo, então, estaria no poder das palavras de pecadores inconsequentes, falíveis, imprevisíveis, como Jorge, como outros que pregam a maldição hereditária aí. E eu estou falando com você, pastor, você está me ouvindo aí, não quer, ficou com o cara fechado, hein? Nós temos que voltar o genuíno evangelho, povo de Deus. Prega a palavra, pastor. Prega o evangelho da cruz, prega o evangelho que está aqui pautado aqui na palavra de Deus. Não é possível que você que está me vendo e me ouvindo ainda continua crendo nesta heresia da maldição hereditária. Agora veja, se por causa de alguém falar alguma coisa, sabe, o universo, a sociedade, acontecesse de acordo às palavras que alguém diz, lembra aí de um político que fez lá em Brasília despachos para poder conseguir vitória como político e depois não conseguiu nada. Tem horas que o Satanás pode até usar aquilo, mas tem hora que, e por permissão de Deus, então não vai ser usado não, porque Deus já traçou outro caminho para aquela pessoa. Você está entendendo? Então veja bem, se nós começarmos a pregar maldição hereditária, que a mãe disse isso, que o pai disse isso, que o pastor, eu nunca vi tanta heresia, aqui em Montes também, de pastor amaldiçoando ovelha. Alguém me procurou algum tempo atrás, o pastor falou comigo que se eu saísse da igreja lá, que eu não ia ter sucesso. Eu falei, então vem cá, mostrei na Bíblia. Você está debaixo, você está debaixo aqui, da bênção de Deus. Se Ele te amaldiçoou, maldição não pega naqueles que Deus já abençoou. Expliquei para eles sobre, no passado, aquele doido do Balaão. Deus já havia abençoado o povo dele. E aí esse casal veio para nossa igreja, não que o pastor lá, nós saímos de lá, pastor Gênio. E eu queria pedir, nós te ouvimos na rádio, eu queria perguntar ao senhor, que nós fomos para outra comunidade. Expliquei para eles. Primeiro que você não depende de bênção de pastor. Você pode até depender por questão de... Olha, gente, escuta aqui, eu quero falar isso aqui. Presta atenção. Você tem de dar, na verdade, tem de ter respeito, ética ao seu pastor lá. Claro. Autoridade de submissão, sim, dentro dessa questão sociológica, ética, não é isso? Agora, você como povo de Deus, falei com um casal, vocês como povo de Deus e você que me ouve e me assiste, tem de entender que nós já fomos abençoados desde antes da fundação do mundo. E as bênçãos de Deus já estão sobre nós nas regiões celestiais e todo dia você é abençoado. Você não precisa de pastor para te abençoar, não. Você já é abençoado. Não estou dizendo que você não deva receber a oração do pastor como canal para te abençoar. Mas eu falei com aquele casal, filhos, negócio é o seguinte, o seu pastor lá disse que não te abençoaria não, mas você disse que, falou inclusive, pastor, que nos amaldiçoaria, que nós não teríamos prosperidade. Eu falei, olha, então abre aqui, sobre a sua vida não tem maldição. Romanos capítulo 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele pastor não passa de um bruxo. Não passa de um bruxo. E a palavra dele não vai prevalecer sobre vocês, a não ser que psicologicamente vocês começam a trazer à memória isso. E por questão psicológica,
por questão de vocês não se dispuserem a continuar a vida de vocês, não é que a maldição vai pegar, mas você mesmo, vocês já estão abertas para que essa palavra que eles deram para vocês não aconteça na vida de vocês. Meus irmãos, são empresários hoje, ricos, prosperaram muito mais, e eu falei, eu quero falar com você nessa noite. Eles foram me perguntar, a igreja que vocês estão congregando, eu quero falar com vocês vão prosperar lá, vocês vão prosperar na empresa de vocês, Deus vai ser, porque você, cara, é um cara empresário, tem a energia desprendida, você vai prosperar, não porque você é melhor, mas porque Deus te abençoou, mesmo quando você não era crente. Então hoje é uma bênção. Então esse negócio de falar que o pastor amaldiçoou, o pastor, que, meu irmão? Nós já fomos abençoados, você já foi abençoado. E que autoridade pastor algum, seja apóstolo, seja pastor, bispo, sei lá qual é o cargo que inventou para ir lá, tem poder para amaldiçoar a tua vida? Ou se ousar dizer que é Ele que vai abençoar. Quem já te abençoou foi Deus, meu filho. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo ou não está entendendo? Então nós queremos aí, meus irmãos, olha que caos e um descontrole total na vida da terra, das pessoas, na sociedade. Isso anularia a própria soberania de Deus no universo. Isso tiraria o governo das mãos de Deus e o colocaria na boca dos homens. Isso é ridículo, antropocêntrico, antibíblico, egocêntrico, humanístico. Maldição hereditária é uma heresia. Mas você sabia, né? O povo gosta de ser enganado. E a Bíblia diz aqui, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz aqui em Oséias 4:6, o meu povo erra, perece, porque lhe falta conhecimento da palavra. E o povo das comunidades que se dizem evangélicas são tão sensíveis, são tão carentes de ouvir essas coisas, porque há promessas. Encanta, a maldição hereditária, ao mesmo tempo que ela vem falando da medo das pessoas, mas encanta. Ei, não é possível que você continue pregando na sua igreja a maldição hereditária. Não é possível que você crê que alguém pode dar uma palavra e ela vai, na verdade, definir o destino da filha do filho. Não é possível que você crê que um pastor, que alguém vai definir, falar algo e vai definir toda uma situação de uma sociedade. Cadê a soberania de Deus? Hein? Que caos viraria? Mas são pastores, guias cegos, que estão aí. Porque é mais prático pregar a maldição hereditária, porque o nosso Brasil é um sincretismo religioso. O mundo todo, as pessoas estão aí, né? No sincretismo, no superstição. E a maldição hereditária, ela é fácil de acolher adeptos. Agora presta atenção. Gente, Deus depende das palavras humanas para agir. Veja bem, eita meu pai. Um Deus que depende do homem. Aí o Jorge Linhares, no livro dele aqui, na página 16 e 18, né? Porque este é o evangelho da confissão positiva e do evangelho da maldição. Olha o que ele diz. Palavras produzem bênção ou maldição. Palavras negativas dão lugar à opressão demoníaca. Palavras positivas, confissão positiva, amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão. Gente, claro que na perspectiva psicológica, se eu digo para minha esposa, você está fofa, você está linda, isso vai levar a autoestima dela, levantar a autoestima dela. Há poder nas palavras nesse aspecto? Claro. Agora, poder na perspectiva espiritual? Na poder espiritual? Vou definir o futuro, a vida das pessoas? Gente, uma caricatura do Deus da Bíblia. Essa afirmativa deixa Deus dependente das palavras humanas para liberar seu poder. É quase como se Deus precisasse de autorização humana para agir.
Esse não é o Deus da Bíblia. É sim uma grotesca caricatura do Deus. Do Deus da Bíblia. Escute. De fato, um Deus destronado pelo homem, que proclama suas pretensões à divindade quando imagina que suas palavras podem fazer tudo acontecer. Eu determino sobre a tua vida isso. Que determina nada, meu irmão. Você pode determinar que você vai emagrecer. Você pode determinar que você vai conseguir sair daqui e a ter juramento. E mesmo assim, você vai depender de todo um condicionamento biológico. Se você já emagreceu, procurar um médico para ver como é que está o seu coração. Senão você pode morrer também. Até nisso depende. Então, é uma psicoterapia. Você já estudou um pouquinho sobre Freud? Fiz 1 ano e meio de psicologia. E você estuda sobre a mistura da maldição hereditária. Psicoterapia freudiana mistificada. Então pegaram o que Freud falou e misturou com religião, sabe? Misturou. Ou doutrina da transferência de culpa do pecador para seus ancestrais. Então consiste na transferência da culpa e da responsabilidade do comportamento pecaminoso pessoal de alguém para parentes, amigos, professores, né? Colegas de trabalho, etc. Que no passado disseram algo impensado. Gente, quer dizer, agora eu tenho é verdade que a Bíblia diz que nós teremos dar conta das palavras frívolas que saírem da nossa boca. Mas agora, gente, eu falei uma coisa. Eu falei ali na hora da raiva. Então é um evangelho que esse povo prega, uma teoria melhor, que você tem que ficar. Você não tem liberdade nenhuma. Você falou ali, quer dizer, você já determinou tudo. Por favor, gente. Essa psicoterapia freudiana, mistificada. A doutrina da transferência da culpa do pecador para seus ancestrais. Agora, não é possível. Eu tenho visto aí psicólogos que são crentes, são psicanalistas formados, que aceitam pregar a doutrina da maldição hereditária da sua igreja. Tem uma vergonha não, minha irmã? Você não tem uma vergonha não, meu irmão? Fez psicologia. Será que você não entende que você está fazendo uma mistura da psicoterapia freudiana mistificada? Tentar ajudar alguém aliviando a sua culpa por transferi-la para maldições herdadas da família é apenas uma variação maligna da técnica criada pelo, então, Freud, o ateu Freud, que em vez de usar maldição, usa os termos complexos, doença mental, para explicar comportamentos anormais e erro das pessoas, lançando a responsabilidade de seus pecados e crimes em seus parentes e professores de um passado distante. Entende? O evangelho da maldição é um processo sutil de transferência de culpa. Seus mentores atribuem todos os pecados à maldição hereditária. O Linhares, então, aqui na página 29 do seu livro, comecei a perceber, abre aspas, comecei a perceber nos testemunhos de prostitutas, homossexuais, ladrões e assassinos, que quase sempre seu envolvimento nesses tipos de vida irregular foram precedidos por palavras de maldição, proferidas principalmente pelos pais. Ai, matou isso aqui. Inclusive eu, pastor Eugênio Kennedy, eu sou muito do que sou hoje, pelos apelidos que minha mãe me colocou. Por aquilo que falaram. Entendeu? Por quê? Porque ao invés de me achatar, pelo contrário, inspirou-me a sonhar. Agora aí, a maioria dos homossexuais, prostitutas, ladrões, assassinos, porque palavras que falaram com eles. Por favor, gente. A mistura, né? De teoria freudiana, psicoterapia freudiana, mistificada, misturada. Essa transferência de culpa. E Mary Hackey diz o seguinte: essas coisas nos perturbam e são realmente maldições de famílias ou gerações, problemas que começaram com os nossos ancestrais e vieram até nós. E o pior, eles não vão parar aqui, podem ser transmitidos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Dá para dormir com esse barulho?
Dá, meus irmãos? Então eu sempre falo isso aqui. Se existe a maldição hereditária, por que não existe a bênção hereditária? O pecador que pela sua natureza decaída já gosta de arrumar desculpa para os seus pecados, lançando ou transferindo a sua culpa para outros, encontra nessa teoria diabólica um meio fajuto de aliviar na consciência por lançar sua própria culpa sobre os outros. Adão, após a queda, transferiu sua culpa para Eva e Eva para a serpente, aí foi. Não é assim? O tremendo mal que aquele ateu Freud fez através da psiquiatria no mundo secular, os defensores da maldição hereditária de família estão fazendo no meio evangélico, criando um bando de gente irresponsável pelos seus próprios pecados. Está triste hoje? Eu vi que você também é triste, irmã. Sabe o que é isso? Eu preciso fazer aqui, viu, uma regressão em você. Eu preciso de ver. Me fala sobre sua mãe. Então mistura a questão da psiquiatria, da teoria freudiana, né? Faz a mistura e quer que as pessoas vivam dentro das comunidades evangélicas. Entende? Olha, o evangelho da maldição usa os ancestrais como bodes expiatórios das culpas presentes dos pecadores. Deus abomina essa inversão maligna, gente. Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um como o outro. Entendeu? Olha para você ver, culpar os pais por comportamento homossexual, o que Linhares coloca aqui no seu livro, na página 13, depois de ser tanto amaldiçoado, acabei me envolvendo com homossexualismo. Quer dizer, coloca a culpa nos pais. Eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou inclusive morrer assim por causa da minha mãe, que sempre falou aquilo. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade do pecado. Então é fácil demais. Você é assim, minha filha, sabe porque a sua mãe foi promíscua, o seu pai foi um beberrão. Ah, é? Esse é o problema da maldição hereditária. Confrontação invertida. O livro de Linhares aqui, de Jorge Linhares, confronta o pai de um jovem homossexuais com as seguintes palavras: ele é homossexual por sua culpa, viu, pai? O Senhor, como pai, o amaldiçoou desde pequeno, chamando de mulherzinha. Olha para você ver, irmãos. Então, responsabilidade invertida. Na confrontação, então, ele diz, né? Tudo pode mudar, depende de você, se referindo ao pai. Então, o ridículo, gente, e antibíblico nessa confrontação invertida e absurda de pecados é que Jorge Linhares diz que a mudança da situação de homossexualismo do jovem lá gay depende do pai por quebrar a maldição proferida por ele, e não do rapaz em pecado. Não é possível que você não está entendendo. Então, arrependimento, gente, e não quebra de maldição. Em vez de ficar procurando um bode expiatório no passado para lançar a culpa do pecado ou do pecador, deve seguir o processo bíblico de levar o pecado a assumir, ou o pecador a assumir pessoalmente toda a culpa por seu comportamento pecaminoso, iniciando assim um processo genuíno de arrependimento para que haja restauração. Entendeu? O pacto com o diabo, a revelia do consentimento da pessoa. Essa doutrina coloca o diabo como centro de todos os problemas humanos. Podemos fazer um pacto com o diabo, entregando outra pessoa a ele? Podemos? E sem que aquele que fez o pacto e o que é entregue, saber ou fazer isso inconscientemente? Será que podemos? O caso de entrega de uma pessoa ao diabo motivada pela maldição da mãe. A mãe disse à filha: sua bruxa, sua preguiçosa, sua burra.
O diabo que te carregue, ao que Jorge Linhares diz, mesmo sem intenção, essa mãe entregar a filha para o diabo. Está no livro dele aqui, ó, na página 19. Quer dizer, a pessoa define a vida da outra. O homem de Corinto é entregue a Satanás por causa dos seus próprios pecados e não porque alguém com raiva dele decidiu fazer isso. A decisão de entrega espiritual de vida tem de ser algo individual e intransferível. Essa pseudo-guerra contra o diabo é um espetáculo de supervalorização dele com desvalorização da soberania de Deus. E é preciso entendermos, povo de Deus, Deus é o soberano absoluto do universo, o sumo bem, e faz o que lhe apraz. Então a palavra de Deus versus a palavra do homem. Nós vemos na maldição hereditária isso aí. As palavras humanas têm poder em si mesmas para realizar aquilo que dizem. Será que tem? E é claro que não. As palavras que têm poder em si mesmas são palavras de Deus, escritas na Bíblia. É Deus que tem todo o poder. Concordo emocionalmente na formação do caráter de alguém, na ajuda da estima de alguém. E eu gosto sempre de dizer que sim, há poder nas palavras nesse aspecto. Agora, definir espiritualmente o futuro, a vida. Quanto poder tem as palavras humanas? Quanto, hein, gente? Somente o poder que Deus queira lhes dar conforme o seu propósito. A palavra humana que tem poder é aquela que é falada em nome de Deus, como no caso dos profetas bíblicos ou dos pregadores da palavra escrita da Bíblia. Porque tem um cara de pastor aí dando revelação, tudo mentirosa. Por isso que você vê tanta mentira. Deus me disse, Deus me falou, mentira. Assim, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Em Reis capítulo 16, 7. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência. Disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A palavra de Deus. A palavra que não volta vazia sem cumprir o seu propósito é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Isaías 55, 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É Deus falando que a palavra dele não volta vazia, porque é inalterável. É ele que falou, e aquilo que ele falou vai cumprir. Então, quanto poder tem a palavra de fé ou pronunciamento com fé, conforme a Bíblia diz aqui em Marcos? O que é de errado com a confissão positiva, gente? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Marcos 11. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disser, assim será com ele. Por isso digo-vos que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco. Então veja bem aqui, os defensores da confissão positiva interpretam mal esse texto, como se Deus estivesse dando total soberania e poder irrestrito às palavras do homem. Poder para conseguir qualquer coisa, bastando para isso pronunciar, declarar, confessar o que se quer. E a chave dessa soberania seria a fé. Mas o que seria essa fé? É a fé centralizada em Deus. Tende fé em Deus. E fé que não carece de sinais visíveis. O que essa fé não é? Não é fé na fé, ou seja, como se a fé fosse algo em que se deva confiar. Não se deve confiar no poder da fé, mas
na pessoa de Deus. Não é fé no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E isso é confiar em si mesmo. Não é fé que funciona independentemente da vontade de Deus. É esta, ou melhor, esta é a confiança que temos para com Ele. É o que a Bíblia diz aqui em 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O problema do pessoal da confissão positiva, da maldição hereditária, deste povo que só quer emocionar, né, a plateia, o povo que vai na igreja, é que ele só procura aqueles versículos isolados, mas não pega a Bíblia como todo. Eu quero dizer aqui, este é o 6º estudo nosso sobre maldição hereditária. Não é possível que você, colega pastor, continue pregando na sua igreja essa heresia, essa mentira, essa mistura de ensinos freudianos, mistura esse ensino místico misturando com aquilo que Freud ensinava e que trouxe problemas. E não é possível que você fez psicologia, você que é pastor, continua pregando isso, aceitando isso. Você não estudou, não? É um problema sério, gente. Eu quero concluir um confronto aqui, terminando, entre o erro, entre verdade e erro. Os autores dos 2 livros examinados dão várias fórmulas para se quebrar a maldição hereditária de famílias. Essas fórmulas contêm coisas bíblicas, outras antibíblicas, e ainda outras inventadas simplesmente por incredulidade dos autores, que gostam de andar pela vista e não por fé. É verdade que o pecado gera maldição, castigo na vida do sujeito, do autor do pecado. A Bíblia diz em Gálatas 7, 6, 7 e 8, a maldição, se não cumprides o mandamento do Senhor, né, pecando, e desviardes do caminho que hoje vos ordeno, aí aquilo que o homem semear, isso o quê? Ceifará, claro. Isso é verdade. Exemplo de pecados específicos causados de maldição ou castigo divino ao pecador: gostar de amaldiçoar, praguejar e desejar mal aos outros, né? Idolatria, feitiçaria, rebeldia contra os pais, mudar os marcos da terra, crueldade com deficientes, imoralidade sexual, etc. É mentira que a maldição de outra pessoa, consequência dos seus pecados, seja transmitida como herança aos seus familiares. Cada um dará conta do seu pecado. Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Verdade é verdade que as consequências do pecado de alguém afetam indiretamente seus familiares e conhecidos, pois ninguém peca para si. As consequências atingem a todos. No seu caminho, é o que a Bíblia diz aqui, Romanos 3,16, no seu caminho há destruição e miséria. Isso é verdade. É mentira que os problemas espirituais, psicológicos, de saúde dos filhos são consequência de maldição herdada dos pais. Por exemplo, a sífilis em uma criança pequena é resultado da maldição ou castigo da prostituição do pai. Porém, não é maldição em si mesma, mas sim resultado da maldição dos pais. E neste caso, a sífilis da criança não é maldição a ser quebrada, mas uma doença a ser curada. A Bíblia diz em Ezequiel 18,4, você entendeu? A alma que pecar, essa morrerá. É verdade que as palavras humanas podem se tornar muito destrutivas. O Joseph, quando ele fala sobre o poder destrutivo das palavras, ele fala: as palavras podem ser destrutivas em 3 aspectos. Elas podem destruir nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com aqueles que amamos, nosso relacionamento conosco mesmo. E depois ele acrescenta: ter uma língua é como ter dinamite entre os dentes. É preciso pensar nisso. Ter o quê? Controle da língua. Entende? As palavras podem tornar destrutivas? Sim.
nessa relação, né? Nós temos uma alma. Mas o problema é que eles querem tornar, espiritualizar, mistificar tudo, e é o que está dando aí, ó. As pessoas vão para as igrejas e até acabam fazendo a autoexpiação. Tem pessoas que fazem doações altas para poder livrar das maldições hereditárias. É assim ou não é? Tiago nos adverte, aqui em Tiago 3,6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro, põe em chamas toda a carreira da existência humana, como posta ela mesma em chamas pelo inferno. Não que ela, gente, tenha um poder místico nelas próprias para destruir, mas que podem promover destruição pelos feitos causados pela reação negativa e antibíblica de pessoas muito sensíveis. Eu quero voltar a explicar aqui. Nós somos seres complexos. Eu tenho 2 filhas. A minha filha Luna, a mais nova, ela é mais sensível, é mais meiga, mais dócil. Já a Melissa já é mais, sabe, um pouquinho mais seca, mais racional, mais decidida. Talvez, e palavras na veia de Melissa, raramente a bloqueia, mas se falar para outra minha filha, pode ser que a bloqueia. Isso é questão emocional. Cada um de nós tem um jeito de ser. Entende? Cada um tem um jeito de ser. Em resumo, as palavras humanas de maldição só terão poder em quem vier a escutá-la com temor e venha a se deixar impressionar psicologicamente pelas mesmas. É o que Eclesiastes 7, 21 e 22 diz. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu tens amaldiçoado outros. Isso é claro. Eu volto a dizer aqui, quando meu pai estava muito mal em Brasília, eu tinha 9 anos de idade. Ele era tabelião, né, tinha um cartório lá em Salinas, na região lá, e ele gostava muito de fotografia, era o hobby dele. E ele pegou todas as fotos das minhas irmãs, dos meus irmãos, mas quando chegou em mim, ali eu creio que foi uma coisa de Deus, mas que me ajudou muito. E eu creio que ali Deus estava mostrando, até para confirmar o meu ministério, quando eu estava integrando para ir para o seminário, para fazer teologia. Ele disse, olha, esse menino aqui, ó, Eugênio, ele será líder. Ele vai ser o cabeça entre todos aqui. Bom, pode ser que Deus estava usando ele naquele momento ali? Sim. Como se fosse uma palavra profética, como alguns dizem. Mas aquilo, quando eu fiquei sabendo, me motivou. E até hoje me motiva. Eu creio naquela palavra. Sabe? Ergueu minha autoestima, que estava baixa. É isso. Charles Spurgeon também aconselhava as pessoas a terem um ouvido surdo e dizia: não des o coração a todas as palavras ditas. Não as leve ao coração ou não lhes dê importância. Não atentes para elas, nem procedas como se as tivesse ouvido. Você não pode deter a língua das pessoas. Portanto, a melhor coisa é deter os seus próprios ouvidos e não ligar para o que digam. É aquilo que nós falamos sempre em Provérbios aqui. Assim como o homem imagina na alma, se ele é. Então, se você já tem nada a ver com espiritualidade, nada a ver com a parte mística, posso assim dizer, mas com a sua estima, com a sua alma, então você já vai fazer lá a prova. Eu não vou conseguir passar. Eu não vou conseguir, na hora quando o examinador entrar no carro, eu vou ser reprovado. Você já se dispôs. Você já, na verdade, se armou para ser reprovado. Entende? Outra mentira é dizer que as palavras de maldição têm poder em si mesmas. As palavras dos amaldiçoadores são como eles próprios. Sabe o quê? Vento. Ocas, vazias, ou sem poder em si mesmas. Porém, voltarão para eles como um bumerangue. Conhece? Você joga e volta. Pois quem deseja o mal aos outros está desejando para si mesmo.
É o que a Bíblia diz, Jeremias 5,13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra de Deus não está com eles. As suas ameaças, as maldições, se cumprirão contra eles mesmos. Ainda as palavras e as maldições dos prognosticadores ou profetas, que não são inspirados por Deus, são considerados como palha, sem nenhum valor, ou possibilidade de se cumprir. Minha irmã, olha para cá, ouça, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Jesus. Tudo aquilo que estava contra ti já foi colocado na cruz. Sim, esses traumas que você tem, esses complexos, isso aí com o tempo você vai sendo curada. Por isso que eu acho tremendo hoje psiquiatras, psicólogos, terapeutas dentro da igreja, para ajudar as pessoas que já foram já são convertidas, mas esses profissionais são na verdade os médicos da alma. Mas aí esse pessoal da maldição hereditária faz uma bagunça, mistura questões psicológicas, questão de terapias, mistura todas aquelas teorias freudianas de Lacan e faz aquela bagunça e se transforma num misticismo miserável dentro da igreja. Por isso nós precisamos de ter na igreja psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Por isso que o pastor, ele deve estudar para melhor servir a Deus, para não ficar falando tanta besteira aí, conhecer um pouquinho só, pelo menos fazer uma introdução à psicologia. É ou não é? Então, presta atenção que eu vou falar com você aqui. Aqueles que amaldiçoam o seu próximo estão ignorantemente se colocando em curso de colisão com a própria maldição que proferem. Viu? Não porque as suas palavras tenham poder em si mesmas, mas porque Deus os fará colher a maldição que está plantando para os outros. É o que a Bíblia diz aqui em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear também ceifará. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles. É o que diz em Mateus aqui 7,12. Ainda é mentira dizer que o homem tem a prerrogativa de autorizar o diabo a cumprir maldição de suas palavras na vida dos outros. Irmã, você que está me vendo, você que está me ouvindo,